Existem várias análises que vêm sendo realizadas por diversos pesquisadores e instituições de pesquisas que vêm tratando a Amazônia de forma homogênea. Mas, na verdade, o que nós temos são sub-regiões que apresentam uma diversidade que é preciso ter cuidado na hora de fazer uma análise dessa natureza para a gente acabar não generalizando. Então, existe especificidade na Amazônia que deve ser levada em consideração na hora de fazer uma análise de determinados temas. E a questão da violência, da segurança pública hoje é algo que vem me chamando a atenção. Por quê? Porque estão pegando determinados contextos sociais de violência e estão tratando isso de forma geral. E não é assim. Cada uma região, cada uma zona, uma área quilombola, indígena, ribeirinha, ela apresenta a sua especificidade e apresenta um nível diferenciado de enfrentamento e de resolução do problema. Hoje, a gente percebe que vem dando-se uma atenção muito forte em relação à questão do garimpo ilegal, porque ele retrata uma história de ocupação da Amazônia que é antiga. Desde os anos 70, a gente já começa a ouvir falar de garimpo na região, mas a dificuldade hoje do tema é em função de que veio se tornando complexo, porque há uma relação que envolve o garimpo com outras atividades criminosas. E aí envolve tráfico de pessoas, envolve exploração sexual infantil, envolve o próprio contexto de violência que se dá a partir das regiões garimpeiras. Mais precisamente, o que nós vemos observando agora é essa chegada do narcotráfico. Então, o que a gente percebe é que vem se dando um foco aí para a questão do garimpo e para essa chegada do narcotráfico nas regiões de garimpo. Mas só isso não é o suficiente. Nós temos que entender que existe uma história aí complexa que envolve a exploração legal de madeira, que envolve a violência gerada pelo setor mineral, aquele que tem CNPJ, que tem a indústria, que causa uma série de implicações ambientais, que tem a sua segurança privada e que promove toda uma violação de direitos e que vem sendo deixado de lado. Então a análise hoje está partindo muito da ideia do legal, mas não consegue enxergar que o legal também produz violência. E quando nós falamos de natureza, de comunidades tradicionais, de povos indígenas, nós temos que entender que esses grupos, desde os anos 60, vêm enfrentando problemas em relação à expansão da fronteira econômica. Isso envolve a agropecuária, envolve o agronegócio, envolve a mineração, envolve o setor madeireira e agora, mais recentemente, a questão do narcotráfico. As questões das facções, elas representam um dado recente para a gente, ou seja, data aí os últimos 5, 6 anos, o que não significa dizer que no passado nós não tínhamos aqui grupos locais, que já existiu as chamadas gangues que atuavam nas capitais, como Belém, região metropolitana, ou como, por exemplo, Macapá e até mesmo Manaus, e nós tivemos mais recentemente essa chegada de grupos que antes atuavam só na região sudeste, exemplo do Comando Vermelho e do PCC. Por outro lado, o que nós podemos considerar? Que essa aliança das facções ela se dá dentro do sistema penitenciário. Então, esse contato entre criminosos da Amazônia com criminosos ligados a alguma facção do Sudeste, exemplo do Comando Vermelho do PCC, esse contato desse sistema penitenciário acabou criando uma aliança. E essa aliança então, ela foi estendida para fora do sistema penitenciário, chegando até a Amazônia, nas capitais e das capitais, se espalhando para todo o interior. Então nós temos hoje, hegemonicamente, uma presença muito forte do Comando Vermelho em várias capitais, uma presença muito ainda tímida do PCC, mas com o surgimento de grupos regionais, a exemplo do Comando Classe A, que atuava em Altamira e hoje também está atuando, por exemplo, em Tocantins e mais recentemente chegou na cidade de Marabá, no sul do Pará. Então, essa articulação das alianças e o surgimento de grupos regionais e a chegada de grupos que antes atuavam só em São Paulo e Rio de Janeiro é um fenômeno que descreve muito bem o quanto que a Amazônia ela se tornou um espaço extremamente disputado e importante para a dinâmica do narcotráfico.
A grande questão é que nós temos aí toda uma dinâmica de conflito que a gente sabia que mais cedo ou mais tarde ela iria chegar até os povos indígenas, até as comunidades ribeirinhas, até as comunidades resistentes quilombolas. Era uma questão de tempo. Por quê? Porque primeiro que as regiões onde se encontram essas comunidades tradicionais e os povos indígenas são regiões de difícil acesso. Então se tornaram locais de fuga. Determinados indivíduos pertencentes a alguma facção cometem crimes e fogem para essas comunidades. E lá se refugiam. Ao se refugiarem, eles levam todo o contexto da dinâmica do crime. Levam droga para comercializar, conseguem cooptar e convencer sujeitos quilombolas, indígenas, ribeirinhos para fazer parte do circuito. Começam então a construir uma base operacional para articular a dinâmica do crime. Começam a receber, inclusive, integrantes de facções nesses territórios e, em alguns casos, começam até a se territorializar nesses territórios. E a questão que envolve hoje a presença de integrantes do PCC em comunidades, em territórios indígenas, em Roraima, e a presença de integrantes do Comando Vermelho em territórios quilombolas no Pará, são exemplos de quanto que esse problema ele vem se alargando na região amazônica. A primeira mudança é a questão da segurança. As pessoas que antes tinham uma convivência pacífica, hoje passaram a ter que conviver com casas cercadas de grade, com todo o sistema de segurança, tiveram que mudar os seus hábitos, porque começaram a perceber essa chegada da droga, da cocaína, principalmente dentro dos territórios quilombolas, começaram a perceber a chegada de pessoas estranhas do território, dentro dos territórios, e aí isso, claro, acabou alterando toda a relação cotidiana que essas pessoas elas têm com a comunidade. Isso é um problema que tem que ser resolvido. A mudança na dinâmica social dos territórios quilombolas, nas comunidades ribeirinhas e nas comunidades indígenas em função da chegada dessas facções e do narcotráfico. Eu percebo que ainda há uma fragilidade institucional em relação à presença do Estado nesses territórios porque existe uma carência de investimento de serviços e que não consegue dar conta de responder às demandas sociais, sobretudo em relação à segurança pública.